para essa turma. Então, eu vou inicialmente mostrar toda a programação, o que nós vamos ver, os livros, o calendário de avaliações, e eu vou colocando na tela essa primeira, e vem a segunda, e eu vou deixando aí um tempinho para que vocês possam ler. Aí depois eu vou falar, acredito que aí nós teremos mais alunos, aí eu vou falar sobre tudo que vocês tenham lido, né? Então, aparentemente, tem uma incongruência, porque aqui está dito, não se encontra na biblioteca digital. Esta é a edição, com esta capa. E aqui embaixo, eu digo, os livros citados podem ser consultados na biblioteca digital, com entrada a partir do SIGA. Aí, numa aba que tem biblioteca, depois você vai para, clica lá, aparece pesquisar livros e base de dados, clica e vem minha biblioteca, nova aba. Aí eu estou dizendo que esses livros todos estão lá, mas desta edição, com essa capa, não está. O que você vai encontrar é de uma edição mais nova. Esse daqui eu tenho, até um aluno me mandou um PDF, né? Mas tem uma edição mais atualizada dele.
separei mais ou menos 10 aulas, em torno de 10, 11 aulas, aí a gente faz uma avaliação, né? Para os alunos que são novos na universidade, o que é que significa reposição? É você, quando vai fazer um exercício escolar aqui na UFPB, você pode estar adoentado, você pode ter um problema em casa, que não pode fazer a prova. Você saiu para fazer a prova, isso já aconteceu com alguns alunos meus, e aí assaltado no ponto do ônibus. Então, você não fez a prova por algum motivo, e você, então, tem uma reposição a ser feita dessa prova. Então, nesse dia aqui, 22 de junho, todas as provas de reposição das 3 avaliações irão ser feitas. Por quê? Porque você só pode faltar uma prova nestas condições que eu falei. Aí você tem assim uma burocraciazinha que você vai na coordenação e lá eles orientam como você preencher a solicitação para fazer a avaliação. Aí você diz o porquê, geral, quando há um assalto, né? Felizmente isso ocorre. Aí você foi lá na polícia para fazer a denúncia, né? Porque vai ter que tirar a carteira de identidade, essas coisas todas. E aí você tem esse comprovante que, né, você não pôde fazer a prova. Então, reposição são essas. Eu coloco aqui reposições porque, como você só pode faltar uma, então, nesse dia aqui, aí tem 5 alunos está fazendo a primeira, ninguém está fazendo a segunda, tem 2 fazendo a terceira. Por isso que eu digo, são as reposições. E a prova final, quem for, dia 27 de junho. Né? A, 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 as disciplinas, a matéria mesmo, né? Ela vai encerrar na aula anterior, dia 20 de junho. Porque aí, o dia 20 já faz ser a avaliação dessa última matéria que foi lecionada. Né? Tem alguma dúvida, sim, alguém? Se tiver, pode falar ou colocar no chat. Pronto, João, eu estou falando exatamente disso, né? Tá certo, né, João? Entendeu? Qualquer dúvida pergunta. Não, não perdeu nada não, porque eu vou já passar novamente. Sim, nós temos, cada professor tem sua maneira de ser, né? Eu tenho um e-mail para essa turma. Então, qualquer comunicação que você queira comigo, você faz através deste e-mail. E eu tenho o e-mail de todos vocês, né, que o SIGA nos fornece. Então, também, quando eu tenho algum problema a tratar com o aluno, foi uma questão que eu não entendi, não ficou clara, ficou cortada na prova, né? E eu me comunico através desse e-mail. Por favor, não usem o e-mail particular.
porque eu não sou como muitos que fica toda hora vendo e-mail, vendo recado, né, no WhatsApp. Eu não sou assim. Eu vejo e-mail mais no final de mês, que é para fazer pagar as contas, e dou uma olhada com algum filho meu manda, pai, você não viu, tal, aí eu vou lá. Então eu comunico com vocês e vocês comigo através deste e-mail. E esse daqui não tem, eu sempre estarei olhando, né? Professor, Sim, desculpe. esse e-mail aí é para a gente tirar as dúvidas ou o senhor vai ficar mandando mensagem para a gente por esse e-mail? Olha, tudo para tudo, viu? Quem foi que falou agora, por favor? Foi eu, Daniel. Daniel, para tudo, viu? Dúvida, tira lá no e-mail, né? Eu envio para vocês exercícios, né? Que eu chamo até tarefas, estão distribuídas nos próprios slides. Meu sistema é assim, tem lá uma tarefa, que aí eu digo, olha, vamos entregar essa tarefa tal dia, né? Aí os alunos não entregaram, aí eu vou, faço a cobrança, tudo pelo e-mail, viu? Vocês, nisso aí, vocês têm bastante prática e usam, né? Então é isso, né? Aí, por favor, não use porque já houve, assim, apesar da gente falar, e o aluno acho que esqueceu, o aluno esqueceu, mandou para o meu e-mail mesmo. E depois de uma semana ou mais, eu não respondi para ela, porque quando eu fui ver, já tinha até passado da prova. Bom, agora, muitos de vocês estão primeira vez na UFPB. Eu acho que é interessante a gente falar sobre a questão das notas, né? Então, eu coloquei aqui notas para aprovação, para você ser aprovado na disciplina. Tem duas maneiras de você ser aprovado. E é isso aí, muitos colégios usam isso também. Primeiro, é você passar por média. Quer dizer, nós temos 3 avaliações. Nessas 3 avaliações, a sua média foi 7 ou acima de 7, ó, igual ou maior que 7, até 10, né? Pronto. Se você tirar, né, 7 na sua média, está passado. Ou mais. Muito bem. Se você não tirar 7, não significa que você não está reprovado, não. Você vai fazer, você tem direito a uma prova final, você vai fazer a prova final. Certo? Agora, para ir para a prova final, você tem que preencher requisitos. Qual seria esse? É que a sua média nas provas, né, ela tenha sido igual a 5 e menor que 7. Menor que 7. 6,9. Você não passou por média. Professor, Diga. por exemplo, se eu tirar um 7 e eu quiser fazer a prova final, eu posso ou não? Pode fazer, porque se você tirou 7, você é um bom aluno, então tem probabilidade de passar esse 7 da sua média para uma média mais alta. Entende? Entendi. Para o seu currículo. Pode sim. Então é isso. Aí você tem que ficar nessa faixa aí. Né? Bom, e aí não tirou, vai para a prova final. Na prova final, você tem que tirar no mínimo 5. Tirou 4,9, não atingiu. Certo? Agora,
E qual vai ser a sua média na disciplina? Por exemplo, você tirou 8 na média, passou por média e tal, mas qual é a sua média? Né? Bom, a sua média já vai ser aquela mesmo que você tirou das provas. Você não precisa ir para a final. Tudo. Agora, se você não conseguiu tirar o 7, você vai fazer a prova final, aí vai ter que ter a média, porque você tem tem 3 notas das provas e tem a nota, né, da sua prova final. Digamos, você tirou 5 na prova final. Passou. Pronto. Mas você tem também a sua média daquelas 3 avaliações. Então, vamos tirar uma média dessas duas, da prova final e da média das avaliações. Isso é uma média que a gente diz média ponderada. Por que é ponderada? Porque tem uns pesos. Por exemplo, a média das avaliações tem um peso 6. Você multiplica por 6 para fazer a média. Aqui está a média que você tem que tirar, né? É a mínima que você tem que tirar, 5. Então, você vai, média das avaliações, vezes 6, e a média da prova final tem peso 4. Inclusive, é menor do que o das avaliações. Como a gente está calculando a média ponderada, né, a gente está fazendo ponderações. A média das avaliações vale mais, mas quanto? Vale um peso 6. Serão multiplicadas por 6. E a ponderação da prova final? A prova final tem que ser multiplicada por esse que a gente chama peso, essa ponderação, 4. Como é média ponderada, você soma produto das avaliações, produto da mais prova final, divide pela soma dos pesos. 6, 4, 10. Né? Então, vai ficar... Professor, Sim, no caso se eu ficar com a média, por exemplo, 6, aí eu vou para a prova final. Aí eu vou lá, faço a prova final e tiro um 8, por exemplo. Aí sim, vai ficar, por exemplo, 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 4, que exatamente. é 32. Exatamente. Aí Exatamente. vai somar os dois Dividido aqui por 10, e né? dividir por 10. Tá Tá certo. certo, É isso mesmo. entendi. Viu? Então, é isso. É muito simples. Aqui nessa equação, a prova final... Sim, aqui eu estou falando que é bom para os alunos saberem quanto ele deve precisar para passar uma prova final. Então, você está vendo, a equação é essa, que a média ponderada das duas tem que dar 5. A das avaliações você já sabe, com esse peso, mas a avaliação, ou seja, a nota da prova final, você ainda não sabe, porque aqui é bom quando vocês fazerem isso para saber quanto você precisa tirar na prova final. Então, a incógnita, por isso que eu coloquei de vermelho, aqui é a incógnita, para você saber. Tá? Então, é uma equação, você vai retirar a incógnita. Certo? E aí você fica sabendo. Aí, quando eu digo, sendo a nota da prova final, a incógnita. Esse 6 mais 4 dá 10, então você vai, que são os pesos, né? Então você tira o valor e fica sabendo. Eu tenho que tirar, digamos, né? Eu tenho que tirar 4 na prova, eu tenho que tirar 3 na prova final. Aí o outro precisa 6 na prova final. Dependendo das médias, né, das suas avaliações. Certo? Bom,
Isso aqui é uma sondagem de conhecimento que eu vou mandar para vocês pelos e-mails. Aí o que é que eu vou pedir? Porque eu quero saber o nível de vocês. Entende? Então, não vão colocar nome nenhum, né? Não coloca nome. Você vai preencher, vou responder isso aqui, eu coloco no formulário e tal. Você preenche e manda aí, né? Eu quero só ter a ideia de como é que vocês estão, certo? São coisas bem simples de química. Por exemplo, aqui está perguntando, isso aqui é o recorte da tabela, você está encontrando aqui num daqueles quadradinhos que tem o símbolo do elemento, né? E tem, aqui no caso, o número atômico. Né? Aí você vai dizer que isso aqui corresponde a que elemento? Só isso, essas coisinhas. Então vamos iniciar. Tá bom assim? Alguém tem alguma pergunta? Sim, para quem chegou depois, eu já tinha falado isso. Eu vou mostrar. Agora, pronto, aqui é a nossa disciplina, turma 8 de vocês. Né? Os tópicos, né, que a gente vai, a estrutura atômica, e vamos estudar assim, em detalhes os dois modelos. O primeiro, né, aceito pela comunidade internacional, com base em experimentos, tudo, modelo de Bohr, Rutherford e Bohr, que hoje a gente conhece mais como de Bohr. Mas a gente tem que dar, né, a César quem é de César. O Rutherford, ele cuidou, né, tudo da parte do núcleo. O Bohr cuidou da parte dos elétrons. E tem um modelo atual. Né? Bom, a tabela periódica, a estrutura, vocês precisam aprender a fazer configurações eletrônicas, conhecer a estrutura. Né? Vocês, do curso de vocês, Energias Renováveis, vocês vão precisar saber a respeito de elementos que poderão ser usados, né, nas células solares. Tem que saber por quê, aí vai estar relacionado com seus elétrons de valência. Então, eu procuro, assim, orientar de uma forma que seja proveitosa para vocês. Aí temos ligações químicas, iônicas e covalentes, forças intermoleculares, e tem os cálculos estequiométricos. Vocês precisam aprender o beabá dos cálculos, porque fazendo um TCC, você pode ter trabalhado no laboratório, você fez alguma preparação de uma solução, fez as pesagens para fazer uma reação química. Não é? Então, é importante para vocês, porque quando vocês chegam assim, num curso, né, que química, em geral, vocês não gostam muito no colégio, por isso que eu queria saber, eu quero saber assim, né, o nível. E pensa que não é importante no que você vai fazer. É evidente que tem muitos tópicos que interessam ao pessoal de química. Mas tem outros que é de interesse de todos. Todo engenheiro tem que saber aquilo. Fala em célula solar e aí você não sabe nem o que é, como é que vai, né, vai funcionar, etc. Então, é isso que eu me preocupo e coloco a questão dos cálculos bem simples.
Você, por exemplo, já vai fazer o TCC e precisa preparar uma solução lá no laboratório que você está trabalhando. Então, você já deve, chegando lá, você já sabe. Está esquecido, evidentemente, vai nas anotações, inclusive e dos cálculos que eu peço em alguns problemas, é bem dirigido mesmo, bem prático. São práticos, problemas práticos mesmo. E não é. É só. Você trabalha só com regra de 3, tudo. Bom, tem os livros, biblioteca digital, que eu falei, que vocês vão lá. Novamente, vocês não vão encontrar essa capa, vão encontrar uma edição mais nova deste aqui, desses autores, Watkins e essa Lurita. E no SIGA é só seguir isso. As avaliações, né? Vamos, novamente, mais ou menos entre 10 e 11 aulas, aí tem uma avaliação. As reposições, como eu disse, é quem falta, uma. Dessas 3, você tem direito a faltar uma. Aí você tem que comprovar. Lá na coordenação, você tem que mostrar alguma coisa para comprovar. Lá eles orientam o que é necessário, né, para você comprovação. Até falei, vem para a prova, na parada do ônibus, passa a pessoa lhe leva tudo que você tem, foi sua caderneta, sua carteira de identidade, tudo, né? Aí você vai, quando pedir lá na coordenação, olha, o motivo foi esse e está aqui. Aí você apresenta até o boleto lá que o delegado lhe deu, provando que você perdeu aquele documento para você retirar a nova carteira. Aí você mostra. Aí, ficou doente, tal. Aí você lá na UPA e algum médico vai dar um atestado que você não pôde comparecer por isso. É isso que são as coisas necessárias, né? Às vezes até você, um familiar, você está no hospital, você tinha que ir, não tinha outra pessoa para ir. Aí você não pôde vir. Aí você lá pede um atestadozinho dizendo que você estava lá cuidando dos seus entes queridos, tá? Certo? E aí, por isso que eu digo, faltou a 4, pronto. Mas você não pode faltar a segunda nem a terceira. Primeira, faltou. Não pode faltar essa. E, por exemplo, faltou essa, bom, aí você só poderia fazer uma das duas, a outra fica sem nota. E a prova final, dia 27. Né? Mas que ninguém faça, passam todas por médias aqui, depois das 3. E aqui é o e-mail, como eu falei, o e-mail da turma. Tudo que vocês quiserem comigo e eu com vocês, a gente usa esse e-mail. Professor, Pois não. como é o estilo da sua avaliação? Você vai já começar a ver, quando tem umas tarefas que eu peço, tá certo? Pode ser um problema, depende do assunto, pode ser um problema que você resolve o problema, tem uma radiação eletromagnética, tem uma luz, a gente quer saber, calcule o comprimento de onda dessa luz, aí é um problema que você vai resolver. Né? De cálculos estequiométricos, né? Tem um determinado reagente, né? Que você pergunta, irão ser produzidos quantos de produto quando você reage, né? 1 tonelada do reagente? São coisas relacionadas, né? Assim, com a química. Ou pode ser também, né? Eu faço, às vezes, mista. Uma parte faço múltipla escolha
E a outra parte são problemas, você vai resolver esses problemas. Tá? Você vai ter ideia quando nas tarefas. E já já você vai começar a vê-las. Tá certo? Certo, muito obrigado. A Certo, nota, a nota eu já falei, né? Que todos já estavam. Sondagem eu vou mandar hoje. E aqui nós vamos a estrutura atômica, os modelos atômicos. O que é um modelo? Por exemplo, em ciência, o que é que a gente chama modelo? Você está querendo explicar um determinado fenômeno, né? Fenômeno físico, fenômeno químico. E, então, o que é que ocorre? Você faz vários experimentos. A partir desses experimentos, você observa várias propriedades que ocorrem durante esse fenômeno. Você, então, cria um modelo, é um modelo mental. Você cria um modelo, porque este modelo ele está de acordo com todas aquelas observações experimentais que você fez. Certo? Vai ocorrer que você, por exemplo, fez isso, aí você divulga esse seu trabalho, outros cientistas estudam, aí diz, eu já trabalhei com isso, mas eu observei um outro fato que não foi observado aqui. Então, ele aí melhora aquele modelo. Então, quando ele divulgar o trabalho, ele vai dizer fulano ou beltrano encontraram esses resultados, mas não encontraram esses, eles não fizeram esse tipo de experimento. E eu fiz. E juntamente com o que ele descobriu, né, eu estou agora melhorando a descrição do modelo que ele apresentou. Né? Então, é isso. O átomo, os modelos atômicos, são exemplos bem claros de modelos em ciência. Tá? Então, nós vamos aqui mostrar a vocês a evolução. Isso aqui é só uma questão para vocês ficarem sabendo, né? A evolução do modelo atômico. Veja, ela iniciou 400 anos antes de Cristo. Modelo de Demócrito, por exemplo. Aí você pode até ler no outro livro, ele vai colocar outro grego aqui, enfim. São filósofos que trabalharam sobre o modelo atômico. Trabalharam somente na mente, sem fazer experimento. Não havia, porque, como a gente diz, eles eram filósofos. Essa concepção é filosófica, né, de eles dizerem que tudo que existia era formado por pequeníssimas partículas e maciças. Você pode até descrever umas bolinhas. Né? Se você tivesse, né, por exemplo, um cristal de cloreto de sódio, aí você vai dividindo, né, hipoteticamente, vai dividindo, o que você vai chegar em último vai ser duas bolinhas ali que você não pode mais dividir. Uma delas é o sódio, aí seria o átomo de sódio, que é a menor partícula, e a outra é do cloro, né? Que você não pode mais subdividir. Está entendendo? Então, esse modelo aqui, ele foi descrito por filósofos, não eram cientistas, né? Eles não faziam experimentos. E isso perdurou, veja bem,
400 anos antes de Cristo até 1803, mais ou menos 2.200 anos, quando John Dalton, aí era um professor de química, perto da cidade de Manchester, na Inglaterra, ele fez experimentos lá no laboratório da escola, né? E chegou à conclusão da existência de átomos pela primeira vez com base em experimento. Qual era o experimento? Reações químicas. Certo? Então, ele fez a proposta. Né? Era que a concepção de pequeníssimas bolas maciças a partir de experimento. Esse daqui era só com base no pensamento filosófico. Aqui não. Aqui foi feito com base em experimentos. Experimentos com reações químicas. Foi a primeira vez. A partir daqui para frente, até o modelo atual, o experimento predominou. Inicialmente, foi o único químico que trabalhou no modelo atômico, que logo foi visto que tinha limitações seríssimas o modelo dele. Mas o que foi importante é que foi feito com base no experimento científico. Né? Depois de 100 anos, mais ou menos, começou o modelo de Thomson. Na Inglaterra também, né? Ele era escocês e ele fez um modelo com bases em experimentos de física. Ele chegou a encontrar a razão da carga, chegou a encontrar, né? Escrever o elétron. Agora, a propriedade do elétron que ele encontrou foi a razão da carga para a massa. Ele não encontrou nem a carga, nem a massa, mas a razão. A partir de Thomson, até o último dos modelos, que foram feitos por diversos cientistas, né? Inicialmente teórico e depois foi verificado experimentalmente, eles eram físicos, todos eles físicos. O único químico que estudou e propôs o modelo foi John Dalton. Né? Pois bem, e depois do Thomson, que fez essa grande... Né? Mas fez uma proposição do modelo que era totalmente errada, mas foi com base nos experimentos que ele conseguiu fazer no laboratório. Era assim, elétrons que tinham cargas, que ele não encontrou a carga, mas sim a carga para a massa, a razão, como se fosse numa matéria carregada positivamente. Até chama o pudim de passas, né, para caracterizar o modelo dele. Não para depreciar, mas para mostrar que você tinha uma matéria que tinha carga positiva com esses elétrons que tinham carga para a massa conhecida, que ele determinou, né, dentro desta matéria positiva. Agora você já vê que quando vai aumentando, você vai passando, os anos vão passando, e aí a ciência vai evoluindo. Aqui você tinha 100 anos, aqui 15 anos de diferença. Foi o segundo modelo, o modelo de Rutherford. No caso do modelo de Rutherford, ele chegou apenas ao núcleo. Caracterizou o núcleo com base em experiência. Eu vou mostrar para vocês. Mostrou o núcleo. E elétrons estavam em torno deste átomo. Só que
estes elétrons não tinham uma estabilidade. Porque o elétron tinha carga negativa, né? O núcleo carga positiva, e aí o elétron ia ser atraído pelo núcleo. Então, ele não soube resolver esta questão. E aí chamou Niels Bohr, que era um físico, não é? Dinamarquês, que tinha terminado o doutorado dele em torno de 1909, 1910, mas ele assombrou assim o meio científico porque era uma pessoa assim de inteligência excepcional, bem jovem, né? E ele, o Rutherford, que era considerado à época o maior físico de partículas radioativas do mundo. Ele estudava radioatividade. Ele, então, não sabendo explicar essa questão da estabilidade do elétron para formar o átomo, ele chamou esse físico teórico. Aí o Bohr era um físico teórico. Físico teórico que foi lá para Manchester, né? Ele recebeu uma bolsa até da Heineken. Ele era da Dinamarca e a cervejaria Heineken, já naquela época, oferecia bolsas de estudos para pessoas que quisessem estudar. E ele foi para Manchester e com os 2 anos que ele chegou, em 1913, ele, juntamente com o Rutherford, que tinha descoberto a questão do núcleo, ele descobriu a questão do elétron. E a justificativa para que o elétron não fosse absorvido pelo núcleo, né? E nós vamos ver isso. Depois de mais uns 12 anos, aí veio o modelo atual, chamado modelo da mecânica quântica, o modelo atual. Quando a gente fala em mecânica quântica, fica o modelo atual, né? E aqui parou, né? Para o químico, por exemplo, aqui parou, porque o que existe de química dá para se explicar com este modelo atual. Já para os físicos do núcleo, físicos nucleares, eles já evoluíram muito, e você tem lá dentro do núcleo não somente nêutrons e prótons, mas eles descobriram mais muitas partículas, certo? Mas isso aí ninguém vai atacar esse problema. O nosso átomo vai ser núcleo formado por prótons e nêutrons, e os elétrons envolvendo o núcleo, que a gente chama a atmosfera, a eletrosfera, né? E esses elétrons se comportando diferentemente do átomo de Bohr, que aqui eles estavam em órbitas. Por isso que a gente vê esse modelo, a gente ainda vê hoje, né? Em alguma ilustração da feira de ciências, né? de um congresso sobre estrutura atômica e tal, a gente vê esse modelo aqui, né? É mais apresentado. Mas a gente sabe que hoje em dia, e aí vocês vão aprender isso, que os elétrons, eles estão em orbitais. E aqui tem os formatos de orbitais S, são esferas, orbitais P são tipo halteres, né? E aí vocês irão aprender. Pois bem, isso aqui você tem uma fotografia assim, geral do desenvolvimento do modelo atômico, desde o início, né, até os dias de hoje. Porque, como eu disse, em 25 que ele ficou estabelecido, aí vem para químicos, para várias outras, né, ciências, para os engenheiros, esse é o modelo que vai ser útil e tal. A questão do núcleo, que tem a evolução muito grande na física, né, aí é bem específico, né?
para físicos que estudam estas questões, certo? Bom, então, ali foi uma fotografia geral do desenvolvimento do modelo do átomo e nós vamos nos dedicar. Modelo de Rutherford-Bohr, e mais ou menos nessas datas. Datas também, você vai numa fonte disso, vai em outra fonte. Tem um livro bem sério, relativo até grandes físicos, né? Não bate nunca as datas assim. Mas a gente tem uma ideia, né, do tempo em que eles trabalharam. Pronto. A gente pode dividir aqui em duas partes do átomo. O átomo nuclear, graças a Rutherford, e o átomo, a parte dos elétrons, com Bohr, né? 1913. Vocês vão ver que esse Rutherford, ele recebeu o prêmio Nobel em física, mas não foi devido a modelo atômico, não foi. Foi devido à radioatividade, porque ele descobriu, por meio de experimentos, né, vários fenômenos relacionados com os átomos emitindo partículas radioativas. Aí ele ganhou um prêmio Nobel. Não foi por questão. O Bohr, não, ganhou por causa exatamente da explicação da estabilidade dos elétrons em órbitas circulares, né? Até átomo planetário, que se chama. Bom, e aí depois vem da teoria quântica, que é o modelo atual. Então, experimentos que conduziram ao modelo de Rutherford-Bohr. Primeiro começou com experimentos de tubos de raios catódicos, como eu falei, do Thomson, em 1897. Né? Depois veio experimentos feitos por Robert Millikan, aqui foi Inglaterra, aqui foi nos Estados Unidos, né? Que ele conseguiu encontrar, determinar a carga do elétron. O Thomson conseguiu encontrar a razão da carga para a massa. Ora, se você tem carga para a massa, aí tem um valor. E aqui o Millikan encontrou a carga do elétron. Então, você coloca o valor da carga do elétron dividido pela massa, vai dar aquela razão encontrada por Thomson. Portanto, você pode encontrar a massa do elétron. Certo? Depois veio os experimentos de Rutherford, que é o experimento de espalhamento de partículas alfa. E chegou à conclusão a respeito da natureza do núcleo e, então, do próton. No átomo dele só tinha próton e elétron. Os nêutrons vieram aparecer em 1932, por um aluno do Rutherford. Né? Sim. Agora, quando você quer entender este modelo de Rutherford e de Bohr, você vai, né, fazer experimentos de emissão de luz por átomos. São os espectros de emissão por átomos. Nós vamos ver bem direitinho. Então, vários cientistas, ainda do século XIX, nos 1800, fizeram experimentos estudando esses espectros de emissão. A luz emitida por átomos. E aí passa num prisma e você vai ver o espectro. Por exemplo, quando você vê um arco-íris, o arco-íris é a luz do Sol, uma fonte de luz.
a luz do Sol, que vai passar, né, por dentro de nuvens carregadas com gotículas d'água, e essas gotículas vão servir como a dispersão, como prisma que vai né? A dispersão vai fazer a dispersão da luz do Sol. E aí você vê o arco-íris. Aquele arco-íris, aquelas 7 cores do arco-íris, é um espectro. É um espectro da luz visível, da luz do Sol. A gente chama luz visível, e vão aprender melhor, quando você pode enxergar com o olho. É o caso das cores do arco-íris. Mas tem luz que fica na região do infravermelho, que aí você não dá, o olho humano não consegue. Vai estar na região do ultravioleta, que aí vocês vão aprender como separar as regiões das radiações, né, formadas por luz. Aí você vai ter luz de raio-x, né, que são muito fortes. Aí vai ter que a gente não chama luz de micro-ondas, dos fornos de micro-ondas, é a radiação, a gente chama radiação micro-ondas, né? Mas elas são compostas exatamente de energia da forma que ou de luz ou de uma radiação que se desloca no espaço, né? Aí a gente vai ver bem direitinho esses pontos. Então, vamos iniciar aqui os raios catódicos, depois a determinação da carga do elétron, depois o espalhamento das partículas alfa e a existência do núcleo e o próton, né? E, finalmente, a gente vai usar esses espectros, porque eles é que ajudaram, que orientaram, vamos dizer assim, ao Bohr descobrir como os elétrons ficam em torno do núcleo e não só atraídos pelo núcleo, como pensava o Rutherford, com base ainda no conhecimento da física da época, né? Então, vamos lá. Ele fez experimentos com raios catódicos. Raios catódicos são aparelhos, né? São os tubos de raios catódicos, que você aplica uma descarga elétrica, uma diferença de potencial entre 2 eletrodos, e vai passar de um para outro, né, uma radiação. Então, você, a partir deste simples experimento, eu não vou entrar em detalhes, você vai encontrar a carga para a massa dos elétrons, né? E, com esses experimentos, ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 1906. Então, está aqui a compreensão que nós temos dos experimentos em tubos de raios catódicos. Isso aqui é um tubo de raio catódico. Você tem um eletrodo, aqui é o ânodo, eletrodo positivo, e aqui você tem cátodo, o eletrodo negativo. Quando você aplica uma diferença de potencial, né, entre esse eletrodo positivo e negativo, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma faísca que vai passar do eletrodo positivo para o negativo. Ou seja, o inverso, o negativo para o positivo, que são os elétrons, São essas partículas menores aqui. São as menores, né? Por outro lado, vai ocorrer a colisão de um elétron com moléculas, por exemplo, de hidrogênio, que estão aqui, mas a baixíssimas pressões. O choque de um elétron com uma molécula vai arrancar elétron da molécula ou de átomos de hidrogênio. E aí
o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que essas cargas ficarão positivas. Os elétrons vão se deslocando do negativo para o positivo, que são os raios catódicos, e esses raios catódicos vão se chocando com gás que se encontra aqui dentro. Hidrogênio, por exemplo. Aí eles se chocam com átomos de hidrogênio, arrancam elétrons, que continuarão a serem puxados para o eletrodo positivo, né? Enquanto que o íon vai ser atraído para o eletrodo, que fica o íon positivo. Né? O choque do elétron com o átomo arranca elétrons do átomo. E aí eles são atraídos, ficam íons, com carga positiva, são atraídos para carga negativa. Então, é isso que ocorre. E ele, né? Aqui nessas figuras você vê em maiores detalhes. O elétron, que são os raios catódicos, sai do eletrodo negativo para o positivo. Então, ele vem. No caminho, já que tem gás a pressão baixa, ele se choca com moléculas do gás, hidrogênio, por exemplo. O que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que vai separar. Vai arrancar elétron e vai deixar o íon com carga positiva. E o elétron que arrancou. Então, o elétron vinha, se chocou e vai, né, transformar em íons com carga positiva, que são atraídas, como ele está mostrando nesse último. Ó. E os elétrons são carga negativa, serão, né, atraídos, continuarão a ser atraídos pelo ânodo. É esse que é o fenômeno que ele foi estudar. Agora, ele estudou tudo com base no fluxo de elétrons, né? Daí eles chamaram raios catódicos. Já os íons que estavam sendo atraídos pelos eletrodos negativos, eles fizeram, né, no eletrodo negativo os furos. O que é que aconteceu? Os íons vieram e passavam por... Muitos eram, né, eles ficavam na placa, que era uma placa negativa, positiva, enquanto outros passavam pelos orifícios. Aí chamam raios canais. Né? Mas aqui, no experimento dele, o que ele dedicou-se mais foi estudar a questão do fluxo de elétrons, dos raios catódicos. Né? Como assim? Ele, né, usando uma outra disposição daquelas ampolhas de vidro, né? Ele estava aqui o eletrodo negativo, colocou aqui, enquanto o positivo ele colocou dois, né, com uma fenda em ambos. Então, quando ele aplicava descarga, os elétrons, raios catódicos, saíam do eletrodo negativo e eram atraídos pelo positivo, pelos positivos. Mas como ele tinha essa fenda, ele passava pela fenda. E aqui é que foi a genialidade dele, de estudar o comportamento destes raios, dos raios catódicos. Raios formados por elétrons, partículas com carga negativa. Quando ele fez estudo, tanto com placas de deflexão carregadas eletricamente, positiva, negativa. Então, quando você vem com a carga negativa, ela vai ser atraída para a carga positiva. Então, ele coloca, né, uma diferença de potencial entre esses dois eletrodos aqui, né? Essas duas placas funcionam com
e ela vai ser atraída levemente para o positivo. E aí começou já as descobertas. É que esses raios catódicos, está aqui, são formados por elétrons, partículas com cargas negativas. Foi atraída para cá. Eram repelidas pela placa que estava com carga negativa. Então já chegou à conclusão, né, que os raios catódicos eram formados por partículas com carga negativa. Certo? Ele também fez experimentos, né, com campos magnéticos. Os campos magnéticos ele colocou ao lado do tubo, né, dessa ampola de vidro. Os experimentos com a carga dos elétrons, ele colocou as placas internamente. Mas, mesmo assim, ele observou que o fluxo de elétrons de cargas negativas são afetados também pelos campos magnéticos. Então, eu não vou mostrar toda a dedução, né, porque não vale a pena para a gente. O que interessa é como ele chegou à razão da carga para a massa. Foi exatamente trabalhando com campo magnético e com campo elétrico que afetam diretamente as partículas de carga negativa, que eram os elétrons. Tá? Então, veja, ele chegou à conclusão que raios catódicos são diminutas partículas com massa e com carga elétrica negativa. Esses, a gente coloca até entre aspas, esses raios independem, isso aí que foi importante, independem dos gases que ele utiliza lá. Ele usou hidrogênio, né? Usou oxigênio, usou hélio, usou vários gases. E o comportamento sempre era o mesmo desses raios que tinham carga negativa. Bom, como também ele mudou o tipo, o material dos eletrodos nos experimentos. Então, com a base na deflexão do feixe, né, de cargas negativas, combinando tanto campo elétrico e campo magnético, ele chegou a determinar experimentalmente a razão da carga para a massa dessas partículas constituintes que foram denominadas elétrons. Né? Então, o valor, à época, da razão carga-massa, isso aqui na unidade que era usada antigamente. Hoje, no nosso sistema internacional, o valor da carga-massa é 1,759 vezes 10 elevado a 8 coulomb por grama, por quantidade. Né? Thomson também determinou a razão da carga-massa para os raios canais, aquelas que eram os íons, né? Que eram os íons. E ele não encontrou valor constante. Por quê? Porque se ele usa hidrogênio, ele vai formar íons de hidrogênio. Se ele usa, né, o hélio, ele vai formar gás hélio. E o íon tem massa diferente. Né? Ele começou a ver isso, tem massa diferente. E deixou uma dica para os futuros, como no caso do Rutherford, verificar, checar se realmente esses íons que têm carga positiva, essas cargas estão relacionadas, né, com a relação estrita que tem com as cargas positivas que estão no átomo. Ou seja, depois aqui veio os prótons. Não é isso? Então,
Elétrons têm carga, razão, carga, massa constante para qualquer, né, gás utilizado, mas a razão, carga, massa dos raios canais, vou só voltar aqui para mostrar a vocês, ele chamou canais porque depois da colisão do elétron com a molécula, formava cátions. São íons com carga positiva. E eles eram atraídos pelo eletrodo negativo. Por ter esses orifícios, moléculas também passariam. Ou seja, íons também passarão. Todos eles aqui passaram com carga, íons, carga positiva. Muitos outros ficavam aqui, né, na placa que tinha sinal negativo, anulando a carga do íon. Mas muitos outros passavam. E esses raios não tinham a razão carga-massa, porque mostrava que eram íons que dependiam do elemento que for usado. Foi o hidrogênio, foi o hélio, certo? O nitrogênio, etc. Então, aqui nós chegamos ao resultado, né, do experimento de Thomson. Razão, carga, massa para cátions, além de não serem constantes, eram dependentes do tipo de gás. Foi isso que nós encontramos, né? Enquanto que para os raios catódicos, que eram formados só por elétrons, não depende do elemento usado, a razão, carga, massa era constante. Conclusões, né, da natureza dos elétrons e cátions. Então, a gente verifica aqui, os catódicos são formados a partir com massa e carga elétrica negativa. É um resumo do que a gente fez. E aí é o que vocês, né, olham lá as figuras e leem a descrição. Essas partículas são constituintes comuns a todo tipo de matéria. Você vê, não foi trocando? Usou hidrogênio, usou nitrogênio, usou hélio, e sempre dava essa mesma razão, carga, massa. Então, se chegou a determinar esta razão, né, que atualmente no sistema internacional tem essa carga, né, por grama. Por grama. Porque aqui é a razão carga-massa, carga para massa. Thomson também determinou a razão para cátions. Aí verificou que não é constante. Considerando que a matéria é neutra, constituída por partículas com carga negativa, os elétrons, que aí a carga que eu já estou adiantando, mas essa carga aqui foi encontrada no próximo experimento, por Millikan. A carga que hoje nós sabemos do elétron, medida experimentalmente, 1,6, 10⁻⁹ coulomb. E os íons com carga positiva, que eram os cátions, né, com carga, um valor múltiplo deste valor aqui, 1,6. Que ia depender, né, dessa quantidade de partículas. Portanto, Thomson postulou que a matéria, sendo neutra, é constituída pelo mesmo número de cargas negativas devido aos elétrons, e de matéria possuidora de carga positiva devido aos cátions. Aí nós vamos ver que esses cátions estão relacionados com os prótons e menos elétron, que era para manter o átomo neutro, né? Era íon, era um cátion. Os elétrons, juntamente com matéria possuidora de carga positiva, formam os constituintes básicos da matéria, os átomos, que são eletricamente neutros, sendo essa a descrição do átomo de Thomson. Pronto, olha aqui. O aluno perguntou, professor, e o tipo de questão? Isso aqui é um tipo de questão que eu posso colocar na prova. Tarefa 1. Descrever o experimento de Thomson, né? Máximo 10 linhas. Então, você vai ver, né? Vai estudar, né? Pode começar pelas notas, aí não está
não estão muito claras aqui. Aí você vai lá na biblioteca e vê a descrição que tem lá. Experimento de Robert Millikan, americano, né? E o experimento dele foi também com elétron. Mas o que do elétron? A carga do elétron. Foi isso que ele se propôs, já que não se conhecia, só se conhecia a razão carga para a massa. Não sabia nem a massa e nem sabia a carga, mas sim a razão, no caso de Thomson. Né? Certo? Bom, e aí ele tem um experimento, é fabuloso o experimento dele. É o experimento da gota de óleo. Vocês vão ver por que da gota de óleo. E com esse experimento, ele levou o Prêmio Nobel de Física de 1923. Porque quando sai um prêmio Nobel, ele não é logo assim, eu fiz o experimento, tudo, e publico, etc. É um trabalho muito elogiado por todos os grupos de pesquisadores, né, na área. E aí, no final do ano, eu ganho. Sempre fica maturando para saber se realmente aquela descoberta, né, foi impactante, se não surgiu algo que, e de uma forma muito mais simples, né, você consegue fazer explicações que aquele modelo, apesar de dar algumas respostas, como o caso aí, né, da razão carga-massa, ou do caso do Millikan da carga, né, não teve nenhum outro experimento que trouxe novidade a respeito dos dados encontrados por Millikan, sabe? É assim que funciona. Por isso que ele fez a descoberta lá em 1909, e depois de vários anos, né, foi que ele recebeu o Prêmio Nobel. Viu? Então, qual é o experimento dele? Né? O experimento da gota de óleo, que é chamado. Né? Bom, o experimento que determinou a carga do elétron. Agora, é um experimento tão simples à época, né? Esses aparelhos aqui, eles fazem, como geral, a grande maioria desses tipos de experimentos, eles são feitos, os instrumentos são feitos nos laboratórios. Né? Muito bem. Então, veja aqui. Você tem esse recipiente totalmente lacrado, e ele tem duas câmaras separadas por este disco metálico. Vai ter um disco metálico similar a esse, mas aqui embaixo, no fundo da câmara, estão vendo? Né? Tem aqui um atomizador de óleo, por isso que é chamado o experimento da gota de óleo, porque é um spray e ele coloca uma nuvem de óleo aqui na câmara superior. Estão vendo, né? Você tem aqui uma fonte de luz para iluminar as gotículas. O que é que vai ocorrer com essas gotículas? No centro dessa placa superior tem um orifício muito, muito pequeno. Né? Ele deixa passar aproximadamente uma gotícula. A gotícula, então, vai cair por causa da gravidade. É óleo, então tem uma densidade, ela vai passar e vai formando aqui um rastrozinho de gotículas até a placa de baixo. Né? Muito bem.
Para observar essas gotículas, ele tinha uma fonte de luz e tinha um binóculozinho aqui, um monóculo aqui, para observar estas gotículas caindo. Ele tinha que saber isso. Muito bem. Agora, as duas placas são ligadas a uma fonte. Fica positiva e a de baixo negativa. Certo? Muito bem. Para que isso? É que quando uma partícula dessa de óleo cai, uma gotícula de óleo cai, ela vai descendo. Aqui você tem uma fonte bastante raio-x, então ela é bastante energética, e você tem aqui ar rarefeito. E raio-x incidindo em moléculas de partículas do ar, do CO2, de hidrogênio, de oxigênio, o que é que vai ocorrer? Ele vai tirar elétrons do átomo. Um átomo de hidrogênio, né? Ele quebra o átomo e retira um elétron, ou de oxigênio, CO2, etc. E elétrons ficam disponíveis aqui. Esses elétrons, então, se aderem às partículas que estão caindo, né, pelo orifício. Muito bem. E aí o que é que ele faz? Ele está localizando através dessa luneta aqui, né? Ele está vendo. E quando a gotícula vai caindo, ela recebeu elétrons que se aderiram à superfície dela, então ela ficou com carga negativa. E aí o que é que ele faz? Ele altera essa diferença de potencial aqui, de tal forma a equilibrar entre essas duas placas uma gotícula de óleo. Certo? Uma gotícula de óleo carregada, evidentemente. Agora, como é que ele vai equilibrar? É exatamente alterando a diferença de potencial de tal forma que a partícula com carga negativa será atraída para cima, porque a placa de cima está carregada positivamente. Então, se a bolha está carregada negativamente, a tendência dela é ir. Mas ela tem um peso, né? Tem um peso, massa vezes gravidade, ela tem um peso, que vai tender a puxá-la para baixo. Certo? E aí ele equilibra essa gota carregada entre as duas placas. Correto? Quando ele faz este equilíbrio, ele encontrou a carga desta bolha, dessa gotícula de óleo. Esta carga, ele fazendo vários experimentos, encontrou, aí vamos passar para o próximo, ele encontrou, eu vou mostrar aqui a vocês. Ele encontrou o seguinte resultado. Vamos logo para a tabela, depois eu falo nos comentários. Pronto. Então, ele encontrou o seguinte, que a carga da bolha de óleo era igual a N vezes a carga de um elétron, que ele não sabia qual é, mas era N vezes a carga de um elétron. Correto?
Ou seja, a carga era um múltiplo inteiro da carga do elétron. Veja, se no experimento 1 que ele fizesse, a carga da gota era esta daqui, 9,6 vezes 10 a menos 10 unidades eletrostáticas, é a unidade que se usava naquela época. Certo? Se ela tivesse essa carga, ela tinha aqui a carga, o N seria um múltiplo de qual valor? Do E. Você tem esse e tem esse valor, você encontra o E. Se no segundo experimento ele obtivesse uma carga da bolha de 2,4 vezes 10 a menos 10, como a carga dessa bolha, esse valor aqui, é N vezes a carga do elétron, ele encontrava que este N era um valor inteiro, que é o múltiplo 5, por exemplo, 5. Fez um outro experimento, encontrou um que era um múltiplo. Por quê? Porque a carga da bolha, que tem este valor, é igual a 1 vezes a carga do elétron. Finalmente, num quarto experimento, ele encontrou que a carga da gota, 14,4 vezes 10 a menos 10. Quando ele verifica isso, coloca essa carga igual a isso, o valor de N será 3 e a carga do elétron. Então, ele verificou que a carga do elétron, que é esta daqui, exatamente quando tivesse apenas um elétron na bolha. No terceiro experimento, só tinha um elétron na bolha. Então, essa é a carga da bolha, que é a carga do elétron. Tá certo? À época, se passar essa unidade, que é unidade eletrostática, né, que era a utilizada, né, tinha este valor. Mas em Coulomb, passando para Coulomb, na época, fica 1,591 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Hoje, nós sabemos que a carga do elétron medida, né, com tecnologia de última geração vai nos dar 1,602 10 a menos 19 coulombs. Então, veja como foi fabuloso, né, os resultados com o experimento, né, feito com um aparelho tão simples, né, indicou quase que o valor atual, tá vendo? Se você arredondar aqui, dá 1,6. Certo? Então, perceberam como foi, né, fabuloso o experimento do Millikan, né, com um aparelho muito simples, né, ele fazendo essas medidas, chegou à conclusão que sempre a carga da bolha que ele escolhia para ficar em equilíbrio, o equilíbrio era a força elétrica para cima e a força gravitacional para baixo. Então, quando ele faz, né, este equilíbrio, ele tira a conclusão a respeito da carga que está aderida às bolhas. E encontrou que sempre, todos os experimentos que ele fazia, a carga aderida à bolha é igual a um número inteiro
vezes a carga de cada elétron que está aderido à bolha. Isso aqui é dizendo, né, simplesmente, né, que vai ficar um múltiplo inteiro, a carga, um múltiplo inteiro da carga de um elétron. Então, nós temos aí os comentários: as gotas de óleo possuem cargas diferentes. Por que cargas diferentes? Porque quando ele incidia o raio-x aqui, né? O raio-x vai ionizar mais de uma molécula. Bate uma, bate outra, né? Os raio-x. E esses elétrons arrancados das moléculas, poderia ser do ar, poderia ser o hidrogênio, poderia ser CO2, poderia ser nitrogênio. O que é que vai ocorrer? Elas vão aderir à bolha que está no equilíbrio em um determinado momento. E ele mantém aquele equilíbrio e faz a medida, né, um balanço da carga, da força elétrica para cima e da carga e da gravidade para baixo. A carga elétrica fica possível você encontrá-la. Está aqui os valores das cargas, das bolhas que estavam, né, com elétrons aderidos a ela. Então, no caso aqui, com este valor de carga, tem 2 significa 2 elétrons. Aqui significava 5 elétrons. Significava 1 elétron somente na bolha. Esse valor, 3 elétrons. Certo? Então, veja, foram usados vários tipos de gases, inclusive o ar, e os mesmos resultados foram encontrados. Conclusões: acertadamente, Millikan assumiu que o valor da menor carga seria a da carga fundamental, ou seja, carga do elétron, cujo valor calculado foi 4,08 10 a menos 10 unidades eletrostáticas. Hoje, o valor aceito, que nós sabemos, 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aqui nós temos os resultados que o levaram à conclusão, né? Sabendo, então, a carga, veja bem, a partir da carga do elétron e da razão encontrada, né, pelo Thomson, razão carga-massa do elétron, foi possível calcular a massa do elétron. É só você substituir, né, a carga. Aqui já foi o valor atual, a carga, dividido pela razão carga-massa do Thomson, já em coulomb por grama, e você encontra a massa do elétron, que hoje é conhecida. Então, o elétron foi, assim, a primeira partícula subatômica a ser totalmente caracterizada, tendo, pois, né, as seguintes propriedades. Olha a carga, olha o valor da carga e a massa dele, o elétron. Correto? Alguma pergunta vocês querem fazer? Eu vou colocar aqui, né? Veja, olhe para essa figura e vá tentando ver se você percebeu, né? O atomizador, não tem problema, é para dispersar gotículas muito pequenas de óleo, gotas de óleo, gotículas de óleo, né? Fazendo o furo, essas gotículas irão cair através deste orifício. Estão acompanhando, né? Com uma fonte
de luz, raio-x, ele vai ionizar moléculas de ar que estão por aqui. É ar a baixas pressões, né, para não interferir na queda das bolhas, né? E o que é que vai ocorrer? Vai haver ionização de moléculas do ar. E essas moléculas vão se aderir às bolhas. Quer dizer, esses elétrons que saem das moléculas do ar vão se aderir às bolhas. E ele facilmente pode escolher uma e colocá-la em equilíbrio. Força elétrica para cima, que ele vai ajustar a diferença de potencial, balanceando a gravidade para baixo desta bolha. A partir daí, ele conclui, não é? A carga da bolha. A carga da bolha. E verificou que a carga da bolha é exatamente isso aqui, ó. É o múltiplo inteiro da carga do elétron. E aí mostra, né, os valores múltiplos. Se tiver duas cargas, vai ter essa carga. Tendo essa carga, tem 5 elétrons lá. Se for essa, tem apenas um elétron na bolha. Se for essa, tem 3 elétrons na bolha. Então, a conclusão dele é essa, né? Que a carga do elétron, já que ele tem da bolha, tem um número de bolha, ele encontra a carga do elétron. Vocês estão bem. Certo? E daí pode encontrar a... E para a gente terminar, nós vamos ver o experimento do Rutherford. Aí, ele chegou à questão... Eu quero que vocês vejam bem isso. Ele chegou à conclusão que os átomos é composto de um núcleo, tá? Onde lá se encontram as partículas mais pesadas do átomo. Porque a outra partícula que tem é o elétron, né? E ele já viu que ele tem uma massa bem pequena. Mas aí, pelos resultados dele, que vocês vão ver, ele conclui que essa, né, massa central, que está no núcleo, tem uma massa muito maior do que a do elétron. Vamos ver por quê. Então, veja, como foi que ele fez? Ele tomou umas folhas metálicas e, se você pegar uma folha, né, de ouro, por exemplo, e fica batendo com martelo, você pode bater muito. Ela vai ficar tão fina, se você acender uma vela aqui atrás, quem tiver aqui na frente vai ver a vela. Não é totalmente, mas vê a claridade, vê a chama balançando assim, né? Porque aí fica muito fina esse metal com que eles trabalharam. Então, coloca o metal no centro, né, deste círculo. Este círculo é formado... Isso aqui é uma descrição para a gente entender o aparelho. O aparelho não é desse jeito, né? Tem muito mais coisas aí, tem que ficar no vácuo, etc, etc. O que importa para a gente é a gente ver o raciocínio que o levou às conclusões. Então, você coloca essa tela e coloca uma tinta fosforescente, de tal maneira que, quando uma partícula... Aqui virão umas partículas que eu vou falar. A partícula bateu aqui na folha e se chocou na tela, aí você vê como um vagalume. Uma luzinha como vagalume. Pronto. E eles ficavam contando, né? Ele não, os estudantes dele é que ficavam contando. Ele fazia o aparelho, tudo, e mandava a moçada adquirir os dados, né?
Então, está aqui, para ilustrar que cada uma desses pontinhos, que é um vagalumezinho que deu, né, é porque foi uma partícula que chocou-se na Terra. Muito bem. Que partículas são essas? Então, está aqui. Aqui é uma câmara em que ele coloca dentro uma substância radioativa que irá emitir o que nós denominamos partículas alfa. Partículas alfa se conhece que são núcleos do átomo de hélio. Hoje a gente conhece. São 2 prótons e 2 nêutrons. Então, é uma partícula muito pesada mesmo, né? E, ao colocar aqui dentro, digamos, se for urânio, ele vai, ou rádio, ele vai emitindo essas partículas. E eles canalizam as partículas para formar um fino fluxo de partículas para se chocar com a chapa metálica. Porque essa foi a ideia dele, né? Ver o que é que iria dar esse experimento. E o que deu foi que ele tirou a conclusão do átomo nuclear. Por quê? Porque a grande maioria das partículas, quando iam se chocar aqui nessa placa, elas passavam como se não tivesse encontrado ninguém. Não tinha obstáculo nenhum para elas. Certo? Bom, mas tinha várias outras, mas em menor número, que não passavam assim, né, sem bater em nada. Às vezes batia de raspão em alguma coisa que se deslocava, às vezes se chocava de tal forma que aí, olha, é bem diferente desse ângulo aqui. Ela vinha e saiu um determinado ângulo. Saiu um ângulo muito grande. Mas foram poucas comparadas a estas aqui. E ainda menores, elas retornavam, se chocavam em algo que estava na placa e retornava. Olha aqui. Essa foi, retornou para cá, essa ainda teve ângulozinhos aqui, né, tal. Bom, então, a partir destas observações, né, inclusive nesses casos aqui, eles dizem que de 20.000 choques que eles se encontravam nestas outras regiões, aqui uma voltava. Aí ele começou a entender e a descrever o que estava acontecendo. Essas partículas alfa, que eram partículas bem pesadas, vinham, e a grande maioria passava, né, sem problema nenhum, né, era essa maioria aqui. Algumas chocava de raspão aqui, olha, choque, e se desviava. CD, por exemplo, um tipo desse, né? Um tipo, aqui foi um pouquinho menor do que esse, mas se mudava a direção. A grande maioria passava assim, como essas duas que vocês estão vendo. E tinha um número bem menor, como até eu falei, 1 em 20.000, segundo eles, né? Retornavam. Então, ele concluía assim, ora, essas partículas que são pesadas estão se chocando em algo muito mais pesado, de tal forma que elas retornam. Ó, chocou aqui e retornou. Tá certo? Bom, com essa observação, ele construiu, né, um modelo do Rutherford, que era qual? A grande maioria das partículas alfa não eram desviadas, né, ao atravessar as lâminas metálicas, ou vários metais.
poucas partículas alfa eram desviadas, quando maiores do que 90, pouquíssimas retornavam, uma em 20 mil. Então, está aqui, deste experimento, conduziu o Rutherford a uma descrição. Você tem um núcleo desse átomo que é muito mais pesado do que os elétrons. E esses elétrons irão ficar girando em torno deste núcleo. É essa que foi a proposta dele. Olha aqui outra tarefa. Qual a principal conclusão encontrada por Rutherford ao concluir os experimentos de espalhamento de partículas alfas, que são núcleos de átomos de hélio, formados por dois próprios, dois núcleos? Pronto, é isso. Vocês vão ler, né? Aí vão escrever, né, a sua conclusão, a conclusão a que ele chegou. Certo? E vamos aqui para a gente encerrar. Então, veja, conclusões acerca do modelo nuclear. Só um instantinho. Certo. Então, veja, conclusões. No átomo, há uma diminuta região com altíssima concentração de carga positiva, contendo a quase totalidade de sua massa. Partículas alfa são desviadas, né, de pequenos a grandes ângulos, menores, maiores do que 90. Tal região é denominada núcleo atômico. Aí é onde as partículas alfa estavam se chocando. O modelo de Rutherford não havia nêutrons, porque os nêutrons só surgiram em 1932, até com um aluno dele, porque ele era a sumidade de física de núcleo, física nuclear, que ela é. Então, foi em 32, James Chadwick. Bom, assim, o átomo é formado pelo núcleo, com diâmetro da ordem 10 a menos 13 centímetros, constituído por prótons com carga positiva, e pela eletrosfera, onde se encontram os elétrons, com diâmetro da ordem 10 a menos 8 centímetros. Muito maior, né? Muito maior. Com carga negativa e movimentando-se em órbitas circulares em torno do núcleo central. Então, seria o modelo nuclear de Rutherford. Mas a gente vê, ainda hoje, né, principalmente em locais em que é de uma feira de ciência, em locais, né, onde se fala em ciência, né, se coloca algo dessa maneira. Você tem um núcleo, aqui no caso dele seriam só os prótons, né, não existia nêutron, né, os prótons, e os elétrons ficavam ao redor deste núcleo, né? O número de prótons igual ao número de elétrons, tanto é que o átomo é eletricamente neutro. Certo? Bom, e vem agora algo muito importante. Certo? Porque até aqui você viu o desenvolvimento. Eu mostrei para vocês o desenvolvimento do modelo atômico. Não é? Modelo atômico de Rutherford. Bom, muito bem. Nós vamos agora caminhar para a questão do modelo de Bohr, que nós vamos falar dos elétrons, certo? Mas teve algo muito impactante sobre a conclusão do Rutherford. Qual foi essa? Ele mesmo viu que esse modelo dele, né, não poderia ser aceito, né, pelos físicos da época, sem nenhum questionamento. Eu já estou me estendendo, mas eu termino aqui. Então, foi isso. Por quê? Porque naquela época, né, a física que predominava era uma física que nós chamamos física clássica. Aí a gente
coloquei aqui. Eletromagnetismo clássico de Maxwell. Foi, então, o físico, né, que criou toda a parte de eletricidade, né, e magnetismo, eletromagnetismo. E o que você fizesse, você tinha que estar de acordo com essas leis de Maxwell, do eletromagnetismo clássico. Como você estava trabalhando com carga do elétron, e tinha carga do núcleo, né? O que é que aconteceria se você fosse tentar justificar com base na teoria do eletromagnetismo clássico de Maxwell? Está aqui. Partículas carregadas em movimento acelerado, movimento circular, no caso dos elétrons em torno dos átomos, né? Elétrons dos átomos. Por quê? Porque a velocidade está mudando. Ele está girando em um círculo, a velocidade está sempre mudando a direção. Aí é o movimento acelerado. Então, partículas carregadas em movimento acelerado emitem continuamente energia na forma de luz. E o que é que iria, então, ocorrer? Olha, aquelas circunferências do elétron em torno do núcleo não pode. Por quê? Se você vai descrever uma, que é o elétron, pelo eletromagnetismo, ela começa a perder energia. E ela, quando perde energia, né, ela perde energia em forma de luz. Quando ela perde energia, carga elétrica negativa e carga positiva. Então, se ela está perdendo energia, ela vai ser atraída pela carga do núcleo. Entende? Por exemplo, no caso do hidrogênio, é um próton e um elétron. Então, de acordo com a física da época, os átomos, o átomo de Rutherford não poderia ter estabilidade. Então, à época, o conhecimento da física vigente não permitiu que Rutherford explicasse a estabilidade de seu modelo atômico. Então, olha, leiam, né? Eu vou mandar já essas primeiras aulas, certo? Depois, porque eu vou fazendo, sempre de semestre para semestre, eu mudo um pouco, eu não sei ficar sem mexer. Então, eu vou mandar para vocês até essa primeira aula e mais algumas, para vocês, né, lerem para quarta-feira, né? Já entrarem, já sabendo e tirando tudo. Tá ok? Obrigadão aí. Foram o máximo de alunos, 37, nós temos 36, muito bem. Valeu, professor. Vamos continuar assim. Até quarta, hein? Até.